Olá, pessoal, futuros doutores da Universidade Federal Rural do Semiárido. Para quem não me conhece ainda, eu sou Lana, professora de vocês aqui da UFESA e anestesiologista no meio da confusão. Me pediram para falar com vocês sobre anestésicos e técnicas anestésicas. A anestesia ela tem uma história principalmente muito rica e bonita do antes da anestesia e do depois da anestesia, o que acontecia com os procedimentos cirúrgicos, certo? Antes da anestesia, a maioria dos procedimentos cirúrgicos eram cirurgias desesperadas, vamos dizer assim. Eram amputações que necessitavam serem feitas, eram tumores que tinham que ser retirados, mas não se faziam cirurgias como nós fazemos hoje, programadas, com abertura de abdômen, de tórax, de cabeça. Não se fazia isso. Até se fazia, mas ou em pacientes já a ponto de morrer, ou para pacientes em último estágio assim de alguma coisa. E rapidamente para falar para vocês, como eu disse para vocês, do antes, isso aqui são materiais que eram utilizados para se fazer cirurgias antes da anestesia, em que vocês podem ver que existiam assim um cabedal de coisas que se usava, mas nada muito delicado não. E realmente a cirurgia no antes da anestesia era o grande terror da maioria das pessoas que precisavam fazer cirurgia. Vocês veem que para poder serem operados, normalmente as pessoas eram contidas, amarradas, ou então embriagavam, faziam algumas substâncias, algumas misturas que o pessoal fazia e colocava as pessoas para cheirar, para ver se entravam em algum nível de sedação para que se pudesse fazer esses procedimentos cirúrgicos. Aí, por exemplo, era uma cirurgia que era feita com contenção. Precisava fazer uma amputação de pé, fazia-se segurando. E os cirurgiões nessa época eram muito conhecidos pela destreza e rapidez com que eles faziam isso aí, porque quanto mais rápido eles conseguissem fazer a amputação, evitar os sangramentos, menos riscos de morte esses cidadãos ou cidadãs corriam durante o procedimento e após o procedimento, porque se eles escapassem do procedimento cirúrgico, ainda tinham o risco de desenvolverem as famosas infecções que era o que levava muita gente embora nessa época. E aí alguns homens que fizeram a mudança na história das cirurgias e da anestesia, né? O Dr. Long, que foi o primeiro médico a fazer cirurgias usando o éter, em 1842 ele tem relatos de ter feito isso, mas não escreveu sobre sua atuação. Só depois de um longo tempo que ele fazia isso é que ele reivindicou para si esse uso do éter. O Dr. Horácio Well, que era um dentista que usava gás hilariante para fazer retirada, extrações dentárias, e aí foi convidado a se apresentar num hospital e teve o azar de pegar um paciente que era alcoólatra e o gás hilariante não fez efeito nele e ele saiu do hospital como charlatão. Em compensação, seu colega, chamado de William Morton, que esteve com ele nessa apresentação,
fez algumas mudanças e, em vez do gás hilariante, usou o éter e ficou conhecido durante muito tempo como o primeiro que conseguiu fazer uma demonstração de uma cirurgia sem dor. Por isso, o dia do anestesiologista é comemorado no dia que ele fez essa demonstração, que é no dia 16 de outubro. É o dia do anestesiologista. O Dr. James Young é um médico da Grã-Bretanha, que foi obstetra da Rainha Vitória, que usava clorofórmio para fazer os procedimentos cirúrgicos e para conduzir os trabalhos de parto também. Ele foi muito execrado na época porque ainda tinha muito aquela questão religiosa de que a dor era uma coisa que Deus tinha colocado e que as pessoas tinham que sentir dor e que não era uma coisa, era coisa do diabo para a dor. E ele só melhorou assim a execração dele quando a Rainha Vitória concordou em ser anestesiada para ter um dos filhos dela. E aí ele ganhou um título de Sir e foi visto com olhos menos críticos, vamos dizer assim. Então vamos falar dos tipos de anestesia. Gente, eu vou falar de anestesia e anestésicos concomitantemente, para não ficar fora do contexto, tá certo? Então, quais são os tipos de anestesia que a gente tem? Nós temos a anestesia geral, que dentro dessa anestesia geral nós podemos ter a inalatória, exclusivamente inalatória, a intravenosa, exclusivamente intravenosa, e a balanceada, que é uma mistura das duas, em que você usa inalatória e intravenosa, é a mista, né? Nós temos as anestesias regionais, que são vários tipos de anestesia, e as mais conhecidas são a perdural, a RAC, anestesia, a raquidiana, e os bloqueios de plexos nervosos. E nós teríamos também a anestesia combinada, que seria uma geral com uma regional, e as anestesias locais. Eu coloquei também, dentro dos tópicos, dentro dessas anestesias locais, a gente ainda pode dividir elas em tópica, infiltrativa, bloqueio de campo, bloqueio de nervo periférico e tumescente, certo? Em todos esses que eu estou citando, a anestesia ela é regional transitória, né? Para complementar, eu também coloquei a sedação e a analgesia para a gente falar um pouquinho sobre elas rapidamente no final, quando eu terminar de falar sobre esses tipos de anestesia. Então, a anestesia geral, ela é caracterizada por uma depressão reversível, que é induzida por drogas e que atua no sistema nervoso central e que vai resultar na perda de percepção e resposta de todos os estímulos externos. O tripé da anestesia geral é a inconsciência, a paralisia e a analgesia, certo? Não existem drogas, uma única droga que consiga abarcar esses três campos: a dor, o bloqueio muscular e a parte da perda de consciência. Então a gente usa várias drogas para conseguir chegar a esse quadro que eu estou falando para vocês. Então o estado é uma coleção de alterações, né? Como eu estou dizendo para vocês, de inconsciência, de imobilidade, a estimulação que esse paciente vai receber durante o procedimento cirúrgico, principalmente de dor. Certo? E as fases da anestesia é a indução, que é o início da anestesia, onde a gente faz as drogas, onde a gente prepara o paciente, entrega, e a outra parte em que você mantém, que a gente chama de manutenção, em que você mantém o paciente anestesiado durante todo o tempo cirúrgico necessário para que
essa cirurgia aconteça e depois a gente acorda esse paciente usando drogas também ou revertendo os quadros de acordo com o que você utilizou durante o procedimento. Então, para anestesia inalatória, a gente usa os anestésicos inalatórios, claro. Os mais conhecidos são esses que eu estou colocando aqui para vocês: o alotano, o enflurano, o isoflurano, o sevoflurano, o desflurano e o óxido nitroso. O óxido nitroso hoje está caindo em desuso, está se usando muito pouco. Ele é um potente analgésico, muito bom analgésico, mas tem problemas muito sérios. Vocês não conhecem, ou talvez nunca tenham ouvido falar, mas uma cantora bastante famosa aqui no Brasil há uns 40 anos atrás, chamada Clara Nunes, morreu devido ao óxido nitroso. Nessa época, os aparelhos de anestesia não tinham controles, você ligava o oxigênio, ligava o óxido nitroso, e o que aconteceu é que o oxigênio acabou e os médicos não viram, e ela ficou respirando só o óxido nitroso, e aí, com o tempo ele faz uma hipóxia violenta. E ela morreu por causa disso. Inclusive, essas questões de mecanismos de desligar os outros gases quando o oxigênio é desligado, foi depois da morte dessa cantora, que era muito famosa aqui no Brasil na época. Desses anestésicos que eu mencionei para vocês, o mais utilizado hoje em dia é o sevoflurano. E o isoflurano também a gente utiliza bastante, mas o sevo disparado é o anestésico que a gente mais utiliza nos dias de hoje. O desflurano é um anestésico muito bom, mas tem problemas que ainda estão tentando resolver com as questões de que quando você abre o vidro para passar, porque eles são gases, mas eles só se tornam gases depois que é colocado no local adequado. Eles são apresentados como líquidos. E aí eles passam por um processo onde eles se transformam em gases nos aparelhos de anestesia. E o desflurano, ele é conhecido porque quando é aberto, ele se dissipa muito rapidamente. E ainda não conseguiram chegar a um acordo assim bem bom da utilização dele. Então ele é usado em poucos locais. O mais utilizado é o sevoflurano. Por quê? Porque ele é metabolizado rapidamente, e aí você consegue acordar o paciente muito rapidamente. E isso é bastante interessante, principalmente em serviços em que se precisa ter salas de cirurgia para se fazer os procedimentos cirúrgicos o mais rápido possível. Que antigamente a gente fazia anestesia, aí quando terminava a cirurgia para a gente acordar o paciente, até que ele eliminasse os gases que ele respirou, às vezes demorava 1, 2 horas, e isso impactava na questão da sala ser liberada para outros procedimentos. Os anestésicos venosos, nós temos os barbitúricos, o tiopental, que é uma droga muito boa, mas foi retirada, praticamente a gente não encontra mais para utilizar. O estado do Rio Grande do Norte tirou do seu cabedal de medicamentos o tiopental, mas era uma droga, eu cheguei a usar com bastante tempo, barata, boa de se fazer. O grande problema do tiopental é que ela tem metabólitos ativos, então a gente tinha que tomar muito cuidado com pacientes que faziam cirurgias ambulatoriais, porque eles corriam o risco de irem para casa e aquele metabólito ativo entrar na circulação, ser metabolizado e ele anestesiar novamente. Então a gente demorava mais tempo para liberar o paciente para ele poder ir para casa. Mas de resto, paciente que podia ficar no hospital e tudo era uma senhora droga. Os benzodiazepínicos, que nós temos o diazepam, o midazolam e o lorazepam. Hoje o mais utilizado é o midazolam,
porque o diazepam ele dá muito problemas de flebite. Os opioides que nós usamos mais pela questão da dor, não são anestésicos gerais, eles são analgésicos potentes. Nós temos a morfina, a meperidina, o fentanil, o sulfentanil, o alfentanil e o remifentanil, são todos da mesma família do fentanil. Só as questões que diferenciam esses fentanilas é mais a questão de metabolização, tá certo? O fentanil ele tem uma metabolização mais lenta, demora mais tempo, ele funciona durante um tempo maior, enquanto esses outros são metabolizados mais rápido. A dor vem mais rápida também, né? O efeito analgésico deles. A ketamina, que é um anestésico muito bom, que é usado muito em pediatria, porque ele não causa depressão respiratória, mas causa muita... o paciente fica muito doido, tem muitas visões, e ele tem que ser normalmente associado ao midazolam, para dar a amnésia necessária para o paciente não ficar lembrando das maluquices que ele pode provocar. Temos o etomidato, que é uma droga que ela não é muito potente, mas nos casos de pacientes com problemas cardiológicos é muito bom utilizar, porque ela não altera tanto a parte cardiocirculatória dos pacientes. O propofol, que hoje em dia é a droga, a droga mais utilizada para causar inconsciência nos pacientes, porque também tem um metabolismo bem rápido, então nas venosas totais, você desligou o propofol, minutos depois o paciente está acordado, tranquilo, não tem metabólitos ativos, não tem problema nenhum. E nas balanceadas, em que a gente mistura o anestésico venoso com o inalatório, ele é utilizado nas induções. A gente normalmente não usa ele na manutenção. E essas outras medicações que são usadas mais como adjuvantes dos anestésicos. O droperidol, que é utilizado muito para evitar vômitos, né? E também tem uma ação analgésica, e alguns outros que aumentam o efeito anestésico dessas outras drogas. Como eu disse, os adjuvantes da anestesia geral, né? E aí a gente tem os bloqueadores neuromusculares, que, como eu disse para você, faz parte daquele tripé que precisa da imobilidade, e aí a gente usa esses bloqueadores neuromusculares para que os pacientes se mantenham imóveis, para que não tenha risco de que eles se movimentem durante o procedimento cirúrgico, e vai que o médico está com um bisturi ali do lado de uma artéria importante, e num movimento desse, ele seccione uma artéria inadvertidamente por causa do movimento, né? E que também eles precisam de relaxamento nas cirurgias para que eles possam fechar um abdômen sem muitos problemas. Os anticolinérgicos, que é para os pacientes, para que os pacientes não tenham problemas de bradicardia. Existem muitas medicações que a gente usa para evitar os efeitos colaterais de algumas outras drogas. A gente vai usando ou para aumentar o efeito de algumas, ou diminuir os efeitos colaterais que eles têm. Mas eles não são anestésicos, eles são adjuvantes da anestesia, certo? E agora nós vamos falar sobre os tipos de anestesia que nós temos. Então, entre as anestesias regionais, hoje, assim, disparada, a anestesia mais utilizada é a raquianestesia. Na época, eu fiz residência de ginecologia e obstetrícia, também, antes de fazer a de anestesia,
E na minha época, os anestesistas usavam muito a pedural, né, para fazer as cirurgias. Tanto as cirurgias ginecológicas quanto os partos, certo? Por quê? As agulhas ainda eram muito grossas e existe uma patologia chamada cefaleia pós-RAC, que era muito comum naquela época, que era muito chata, porque o paciente não podia se levantar, que sentia uma cefaleia muito violenta, e aí tinha que se fazer tratamento, essas coisas, não era raro de encontrar, era bem comum de encontrar. Então, o pessoal evitava fazer raquianestesia por causa disso. Mas com a evolução dos anestésicos que nós temos hoje, das agulhas mais finas, menos traumáticas, a raquianestesia ganhou um espaço muito grande e aí ela hoje é disparado a anestesia mais utilizada para fazer procedimentos dos membros inferiores ou do abdômen inferior também. E para alguns cirurgiões que tenham uma destreza boa e tudo, até de abdômen superior a gente consegue fazer uma raque sem muitos problemas, certo? Então ela é muito usada para cirurgias urológicas, para cirurgias ortopédicas, para cirurgias coloproctológicas, né? E de abdômen inferior, como eu falei para vocês. Normalmente se funciona um espaço, funcionado o espaço entre L3 e L4, o mais baixo possível, que é para não correr o risco de lesionar alguma raiz nervosa, porque nesses espaços a gente tem certeza que não existem raízes nervosas mais aí, em anatomia vocês já devem ter visto isso, certo? E as agulhas que nós temos são vários tipos de agulhas, certo? E em que a gente penetra esse espaço e faz a inserção do líquido anestésico dentro desse espaço. A pedural é uma anestesia que também é feita na mesma região da raque, só que nesse caso a gente não perfura a membrana, a gente não entra no espaço licórico, né? A gente fica no espaço epidural. E aí, nesse local é onde a gente injeta o líquido anestésico. E a gente usa um outro tipo de agulha mais calibrosa do que a agulha que se usa na raque, e por isso tem que tomar muito cuidado e conhecer muito a técnica, porque se você perfurar a dura com a agulha de perdurar, o risco de cefaleia pós-raque é muito grande. E também tem a questão de que a quantidade de anestésico que a gente usa na perdural é uma quantidade muito maior do que a quantidade que a gente usa de anestésico que a gente usa na raquianestesia. E aí se pode produzir um quadro que a gente chama de raquianestesia total, em que o anestésico sobe até o cérebro do paciente e o paciente fica totalmente anestesiado. Nesses casos, a gente tem que entubar o paciente, ventilar o paciente, esperar que o efeito da anestesia passe, do anestésico passe, para que a gente possa extubar esse paciente, retirar ele da ventilação. Essa é uma anestesia que o grande problema da raquianestesia e a altura dela é que ela interfere muito na parte cardiocirculatória, nos adultos. Em criança, que ainda tem essa parte muito imatura, a gente não tem nenhum problema com a raquianestesia, e existiam alguns serviços aqui no Brasil que faziam raquianestesia total para fazer cirurgia geral nos pacientes, em procedimentos que eles fossem fazer na cabeça, no pescoço, no tórax, eles faziam. Faziam raque total, com uma quantidade de anestésico bem menor, e ainda tinha a questão analgésica, que pode ser introduzida, né, direto no canal. Entubavam, mantinham ele ventilado,
O relaxamento é muito bom, não precisavam usar relaxante muscular, se fazia a anestesia sem nenhum risco. Isso não pode ser feito em adulto, porque nos adultos, dependendo da altura da raca, eles podem interferir no sistema condutor do coração, e aí dá uma bagunça do tamanho do mundo. É evitável, que deve ser evitável. Nós temos também a anestesia intravenosa, chamada de anestesia de Bier, que é uma anestesia que não é uma boa anestesia para se fazer cirurgias ósseas, por exemplo, ortopédicas, que envolvam osso, alguma coisa, mas em partes moles e procedimentos rápidos, ela é um excelente procedimento. O que é chato dela é porque é uma anestesia em que a gente precisa colocar um garrote no paciente por um período curto de tempo numa área dolorosa, mas depois disso a gente tira, muda o garrote e aí o paciente não fica mais sentindo nenhum problema. Normalmente ela é feita, a gente funciona uma veia da mão do paciente, usa um garrote, alguma coisa para esvaziar o sangue da área, bota um garrote mais acima do local onde você vai operar, injeta o anestésico vai ficar mais ou menos preso nessa área que está fechada, vamos dizer assim, pelo garrote, espera um tempo e aí muda o garrote de posição. Quer dizer, bota um outro garrote mais abaixo, no local onde supostamente já está anestesiado, e tira o garrote de cima no local onde não está mais anestesiado. Aí a gente sempre tem que avisar o paciente que ele vai ficar um pouco desconfortável nesse período em que ele está com esse garrote nesse local que não está anestesiado, mas depois que o garrote é mudado para a área anestesiada, não há problema nenhum. Terminou a cirurgia, a gente vai esvaziando aos poucos esse garrote, fazendo com que esse anestésico que está represado nessa área do membro superior ou do membro inferior, onde você está fazendo o procedimento, vá sendo lentamente entrando na circulação e aí não há problema nenhum. Normalmente o anestésico utilizado nesse caso é a lidocaína, e a lidocaína em grandes doses pode levar a convulsão. Se ela entrar imediatamente, eu já vi o garrote afrouxar e entrar toda a dose no paciente, eles fazerem convulsão, mas se entrar lentamente, ela não faz nenhum prejuízo para o paciente. Um outro tipo são os bloqueios de plexos, um bastante utilizado é o bloqueio de plexo braquial, né? Aí está mostrando o que a gente chama de técnica interescalênica, mas existem outras técnicas que podem ser feitas para o bloqueio de plexo. Nesse caso aqui a gente está usando um estimulador de nervos, que é esse aparelhozinho aqui, em que a gente sabe que todos os nervos têm vamos dizer, passa-se junto, veia, artéria e nervo, eles andam juntos, vocês já viram isso. E a gente sabe que os nervos, quando tocados, quando se está próximo dele, eles emitem, como é que se diz? Vibrações elétricas, a passagem dos impulsos, né? E a gente sabe quando está próximo dele que o aparelho demonstra. E aí a gente faz o anestésico nesse local. Isso está entrando em desuso. Hoje em dia está se usando muito o ultrassom, que é isso aqui que hoje usa, para se fazer o anestésico. O ultrassom a gente coloca, chega, vê onde está passando a artéria, e a gente sabe que do lado da artéria tem o nervo, faz o anestésico nessa área e sabe que vai ser anestesiado o local. No caso, o plexo braquial, e aí todo o membro superior vai ficar anestesiado, no local, no lado que você fizer
Existem outros que a gente pode fazer, do próprio plexo braquial existem essa técnica chamada axilar, em que a gente palpa a artéria axilar, na região axilar e faz o anestésico. Também usando hoje em dia o ultrassom. Mas nos locais tupiniquins como a gente, que não tem ultrassom, a gente usa a técnica palpatória mesmo. A gente palpa, sente a artéria e aí vai com a agulha naquela direção onde a gente está sentindo a pulsação da artéria e faz o anestésico. Como eu disse, a gente em locais onde não extremidades, a gente pode usar a lidocaína com adrenalina. Pode ser utilizado esse anestésico. Existem outros modelos de anestesia que a gente pode fazer, regionais. Essa aí do pé a gente chama de pentabloqueio, em que a gente vai fazer anestesia de vários nervos que inervam o pé para que se possa fazer algum procedimento no pé. Muito usado para fazer suturas grandes que os pacientes, ou então retirada de algum tumor, alguma coisa, que a gente de procedimentos rápidos, que você não quer fazer uma raquianestesia só para fazer um procedimento que vai durar 5 minutos, 10 minutos, aí se faz esses procedimentos no pé. Ou na mão, anestesiando ou o nervo radial, ou o nervo radial, o nervo ulnar, ou o nervo mediano, de acordo com a área em que você vai trabalhar na mão. Conhecendo, claro, o local onde cada um desses nervos inervam, né, que trabalham em conjunto. Pode-se também anestesiar o ciático. Esse tipo de anestesia, na verdade, é mais para analgesia do que para anestesia. De pacientes que têm problemas de dores crônicas, essas coisas a gente pode usar. Se baseia no piriforme, mas, como eu disse para vocês, nos serviços, nos grandes serviços hoje em dia, se tem dentro da sala do centro cirúrgico, do setor, um aparelho de ultrassom, e aí, através dele, se identifica as estruturas e se faz o anestésico nesse local. Pode-se fazer também bloqueio de nervos intercostais, tanto para questão de dor, como também para pacientes com fraturas de costela, que você não tem como imobilizar costelas, né? Então, o paciente sente muita dor até que elas se recuperem. A gente pode fazer esses bloqueios para melhorar a dor, para fazer toracotomias também, esternostomia, e até mesmo tirar tumor de paredes. E eu já cheguei a fazer também, numa equipe lá de Fortaleza, os bloqueios intercostais, e aí eles faziam uma anestesia que a gente chama de tumescente, que dilui o anestésico bem muito e faz na região todinha para fazer plástica de mama. Eles faziam para plástica de mama. Pode-se fazer também bloqueio de plexo celíaco, quer dizer, dos vários plexos, com o ultrassom hoje em dia se consegue fazer bloqueio de quase todos eles, ou para analgesia, ou porque você pretende trabalhar só numa área determinada e quer que só aquela área esteja anestesiada. Os locais de nervo a gente pode fazer também, né? Vários bloqueios, precisa fazer alguma sutura em couro cabeludo, tem vários bloqueios que a gente pode fazer, de occipital, mastoide, nervo facial, se você vai trabalhar em alguma coisa na face ou no nariz, quer dizer, o que se tem que conhecer é a anatomia, por onde se passa esses nervos, e o anestésico. Qual é a grande vantagem de você trabalhar com esses anestesia de nervos
a quantidade de anestésico. A gente usa uma quantidade mínima de anestésico para anestesiar esse nervo nessa localização para a pessoa trabalhar. É claro que não serve para procedimentos longos. Normalmente são para procedimentos curtos, rápidos, em que você vai trabalhar alguma coisa na face, mas que não vai demorar horas. As cirurgias que demoram horas, aí a anestesia geral é a indicação, sem dúvida nenhuma. A que vocês mais vão utilizar como médicos generalistas, a anestesia troncular, que é aquela anestesia, aquele tipo de anestesia que faz injetando o anestésico no tronco nervoso que está inervando ali. Você vai meter anestésico no local, de alguma forma você vai acabar atingindo o nervo que faz e você vai trabalhar naquela área. Que é uma anestesia local, né? E o que é uma anestesia local? É um bloqueio reversível da condução nervosa. Você vai fazer com que aquele nervo não conduza o impulso nervoso e a pessoa naquela área perde as sensações. Mas ela continua alerta, não existe perda de consciência com o uso da anestesia local. A não ser que você injete diretamente o anestésico, algum tipo de anestésico, alguns tipos de anestésico não podem entrar diretamente no sistema circulatório e aí o paciente possa ter perda de consciência. Das anestesias locais, nós temos, como eu falei para vocês, vários tipos. Nós temos a infiltrativa, que é aquela que você entra com a agulha e injeta o anestésico naquele local apenas, para você trabalhar uma área pequena. Temos a de campo, em que a gente faz o anestésico em mais de uma área, tentando mapear uma área maior para se trabalhar e mais profunda. Normalmente a infiltrativa ela é feita numa área bem mais superficial do que a de campo, em que você tem que entrar mais profundamente com a agulha para poder anestesiar planos mais profundos da área em que você vai trabalhar. A gente já falou, né, das anestesias de nervos periféricos e a tumescente que eu mencionei no pessoal que fazia anestesia de mama, né, de plástica de mama com a tumescente, que é você dilui o anestésico e aí vai fazendo pequenas quantidades e utilizando determinada área e vai reinfiltrando várias vezes ao longo do período que você precisa usar. Muito atualmente utilizado nos pacientes que fazem implante capilar. Ela é uma anestesia bastante utilizada nesse procedimento. Nós também podemos usar como tópica, com colírio anestésico, por exemplo. A gente pode utilizar. Pode usar na pele, você espalha o anestésico na pele, envolve com alguma coisa para quando vai fazer algum procedimento mais doloroso, aqueles pacientes que fazem procedimentos de raspar a pele na dermatologia, tem muito, usa ácido ou lixas para tirar camadas superficiais da pele, e aí você usa a tópica, coloca o anestésico tópico antes, espera um tempo para poder usar para diminuir as dores do procedimento que vai ser feito, né, no caso. Esses aí são os anestésicos locais que se usa atualmente, dentre eles, isso aí eu não sei se vocês já viram, os tipos de químicos, né? Os ésteres e as amidas, as mais usadas são as amidas. O mais usado entre os ésteres é a benzocaína, é um anestésico usado muito pelos dentistas. Os médicos utilizam mais os aminoamidas
E aí nós temos a lidocaína como a mais utilizada, mas a gente tem a bupivacaína, que é o anestésico utilizado para RAC, para peridural, né? E a ropivacaína, que é um anestésico muito bom, não é utilizado em RAC, mas na época que eu fiz a minha residência de anestesia, a gente fez um trabalho usando a ropivacaína, numa dose menor e transformando ela em pesada, usando glicose. No laboratório lá do hospital, o farmacêutico fazia na dose que a gente precisava, os 4 ml de ROP, e a gente utilizava, e era um anestésico muito bom de ser utilizado. Pena que não, assim, não é fabricado para ser utilizado na RAC. Hoje em dia o que a gente mais usa na RAC é a bupivacaína. A lidocaína foi durante muito tempo utilizado em RAC anestesia, mas foi tirado de mercado e depois se descobriu que na verdade o problema da lidocaína, que era utilizada na RAC na época e que causava alguns problemas neurológicos, era a substância que usavam para manter ela, a substância química que usavam para manter ela estável, né? A substância estável. E aí foi retirada essas substâncias nela, mas caiu em desuso porque o efeito dela é muito rápido na RAC. 30 minutos, ou seja, praticamente não dava para fazer quase nada em procedimentos cirúrgicos fazendo uma RAC anestesia com lidocaína. Tinha que ser muito rápido mesmo o procedimento. As doses dos anestésicos locais mais utilizados que eu falei para vocês é essa aí, a lidocaína, que ela é encontrada em concentrações de 0,5 a 2%, e as doses máximas são de 7 a 8 miligramas por quilo peso, né? A dose máxima sem adrenalina é de 300 miligramas e com adrenalina de 500 miligramas. E a bupivacaína, que é encontrada de 0,25 a 0,5% de concentração, fazer de 2 a 3 miligramas quilo peso, sendo que a dose máxima seria 175 ou 225. E a ropivacaína, que é encontrada de 0,5 a 1%, e a dose máxima dela, ela não usa adrenalina, não existe a ropivacaína com ou sem adrenalina, é de 200 miligramas, dose máxima dela que deve ser feita. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, viu, gente? Porque as complicações das medicações, quando a gente usa doses demais, tem muita gente, por exemplo, vai fazer um procedimento no dedo e usa 10 ml de uma lidocaína 2%, já está fazendo 200 miligramas aí desnecessariamente. Porque 2 ml, 3 ml no máximo, provocam anestesia mais do que suficiente para se fazer qualquer procedimento numa região como essa. Como eu disse para vocês, além disso, existem outras coisas que eu gostaria de falar rapidamente aqui para vocês, que a gente pode usar também dentro da anestesia, que seria a sedação. O que é sedação? Sedação é você utilizar uma medicação porque o paciente é muito nervoso, você precisa fazer determinado procedimento, e aí para diminuir o nível de estresse do paciente, você usa uma medicação para melhorar esse nível de estresse dele. Ela causa uma baixa mínima da consciência, normalmente, dependendo do grau de sedação que você faz, que pode ser leve, moderada ou profunda, certo? Na profunda não existe, não é uma mínima, é o total, o nível de consciência cai bastante, que a gente pode fazer ou com métodos farmacológicos ou não farmacológicos. No nosso caso, farmacológicos, né? E que você não deprime respiração, os reflexos protetores dos pacientes são mantidos, a gente não corre o risco de que o paciente broncoaspire, porque o reflexo dele está mantido, e a pessoa é capaz de responder a estímulos. Se eu chamar, dependendo do tipo de sedação que eu faça, ele responde
para a gente. Um procedimento muito utilizado, por exemplo, nos consultórios onde o pessoal vai fazer endoscopia digestiva alta, em que para diminuir aquela entrada daquela mangueira boca adentro, goela adentro, se faz uma sedação para que o paciente relaxe um pouco e se consiga fazer com mais tranquilidade. Para fazer na coloproctologia também, para fazer colonoscopia, também se usa sedação, né? E a gente pode combinar também com anestésicos locais quando você vai fazer algum procedimento mais longo e que o paciente está muito nervoso e tudo, você melhora com a sedação nesse paciente. Para se fazer sedação, a gente pode usar hipnóticos e opioides, fazer uma combinação, porque os opioides eles aumentam o efeito dos hipnóticos. A gente já falou lá atrás, quando falou em anestesia geral, de alguns medicamentos hipnóticos, né, os benzodiazepínicos, que o mais comum que a gente usa são o midazolam, o propofol, alguns barbitúricos que eu falei para vocês do tiopental, mas que hoje em dia a gente não encontra mais o tiopental como encontrava antigamente, né? E esses outros medicamentos, a clonidina, ela é um adjuvante, ela não é um hipnótico por si, ela sozinha não é, mas ela aumenta o efeito dos hipnóticos e às vezes a gente pode utilizá-la. A ketamina, que eu já falei para vocês, né? E os anestésicos, os próprios anestésicos inalatórios, os voláteis, também podem ser usados para sedação. Numa dose mínima, eles sedam. E os opioides, que eu também já falei para vocês, que são analgésicos. Aí temos a morfina, o fentanil, os remifentanil da vida, que podem ser utilizados na sedação. E aí vocês vão dizer assim, mas o que diferencia a sedação da anestesia se usa praticamente as mesmas drogas? É a quantidade de medicação que você usa. Para sedação você usa doses mínimas. Para anestesia você vai usar doses bem maiores. E a analgesia? A analgesia ela é um bloqueio da sensação da dor ou de outros estímulos, mas que não afeta os níveis de consciência. E por que a gente deve usar, deve fazer analgesia, deve conhecer a analgesia? Por causa dessa mocinha aí, a dor. A dor, ela é conceituada como uma experiência emocional ou sensorial desagradável que é associada com dano tissular potencial ou real ou descrita em termos de tal dano. Ou seja, vamos dizer, a dor ela é uma coisa muito pessoal de pessoa para pessoa. Eu já vi pessoas com ferimentos bem extensos que mal reclamavam de dor e já vi pessoas com uma furada fazendo escândalos. Então, mas isso não quer dizer que ela não esteja sentindo dor. Só porque a lesão dela é menor do que aquela outra. Ela está sentindo. E a gente tem que levar em consideração isso, sempre. Como médicos, a gente não pode simplesmente, isso é um piti e não trabalhar isso. Porque dor, seja porque eu sinto muito ou eu sinto pouco, se ela se cronificar, é uma coisa muito difícil de se tratar e transforma a vida da pessoa de uma forma tal que não dá para quantificar, tá certo? Então, o que acontece para causar a dor, né? Nós temos o dano, há uma liberação de mediadores e aí a dor é provocada. Se eu não tratar a dor, o que acontece? As pessoas começam a ter distúrbios de sono, agitação, exaustão, desorientação, tem taquicardia, aumento do consumo de oxigênio, pode aumentar a coagulação, pode causar imunossupressão, há um catabolismo persistente, porque existe esse estímulo persistente, há problemas de restrição pulmonar, levando a disfunção e complicações. Quer dizer, existe uma gama de coisas que pode acontecer de dores
não tratadas ou tratadas inadequadamente e que precisam ser valorizadas para evitar que se chegue a isso. Na própria cirurgia, muitas vezes, um dos parâmetros que a gente usa, se o nível de anestesia está bom ou não, é quando o paciente, com alguma coisa que o cirurgião faça, a gente observa que esse paciente taquicardiza. Aí a gente já vê que ele está num nível de consciência não bom e a gente aumenta o nível da anestesia para que ele não tenha nenhum problema quanto a isso. Tá certo? Para se tratar, a analgesia, ela trabalha tipo uma escada. A gente começa para dor leves, ou a gente começa a tatear o tratamento, e então a gente começa com analgésicos comuns e anti-inflamatórios, não esteroides, e aí numa dor moderada a gente associa isso, que a gente usa para dor leve, a opioides fracos. Numa dor mais intensa, a gente já entra com opioides mais fortes, e as dores refratárias à farmacoterapia, a gente, além de todo o outro arsenal que se usa, a gente vai trabalhar com procedimentos intervencionistas e utilizar outros tipos de medicações e de terapias também, psicológicas ou qualquer coisa dessa. Mas sempre se trabalhando isso e sempre procurando fazer com que a dor não cronifique. As drogas analgésicas nós já falamos bastante. A dipirona é uma boa droga analgésica, desde que utilizada com a dose correta. Muita gente fala, a dipirona não presta para determinada dor. Presta, mas tem que utilizar a dose correta. Muitas vezes as pessoas não usam a subdose, e aí realmente a dor, subdose de quaisquer dessas medicações que se use, a dor não vai melhorar. Mesmo dos opioides, que são analgésicos mais potentes, se você usar uma dose baixa, também não vai fazer muito efeito, não. Então nós temos uma lista grande de medicações analgésicas que podem ser usadas. A gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas dessas drogas, os pacientes são alérgicos. A dipirona é uma medicação em que a gente encontra muito a questão de alergia dentro dela, e a gente tem que tomar cuidado no uso delas, né? Mas que a gente pode lançar mão para fazer os tratamentos adequados. E assim, num pós-operatório, tem alguns médicos que ainda usam analgésicos se necessário. Gente, o paciente foi operado, foi cortado, foi retirado coisas. Como é que ele não vai sentir dor? Aí você imagine, dentro de um hospital, um paciente que está com uma droga se necessária, até ele reclamar de dor, até prepararem a medicação, ele vai passar uma hora sentindo dor aí desnecessariamente. Então, pós-operatórios, ou quaisquer coisa que o paciente apresente que tem dor, que a gente sabe que existe a dor, a medicação deve ser utilizada de horário, para não ter problema de que ele sofra com isso. Não tem necessidade de sofrimento se a gente tem formas de trabalhar isso. É claro que a gente tem que tomar muito cuidado, que muitas dessas drogas podem levar a vícios. E aí a gente tem que ter essa visão e modificar esquemas terapêuticos e tudo, para que o paciente não desenvolva o vício da medicação, porque aí fica mais complicado de se trabalhar. Era isso que eu tinha para falar para vocês, as referências estão aí, para vocês verem, e quiserem trabalhar, estou à disposição para vocês. Vou mandar essa aula para vocês, e aí no dia da nossa aula, eu vou estar à disposição durante 40 minutos, uma hora, para a gente tirar dúvidas, ok? Muito obrigado por todos, pela atenção, e espero que vocês estudem legal, utilizem esse material para no dia das dúvidas a gente ter uma conversa bem boa e
e isso fique mais dentro da medula e do aprendizado de vocês. Tchauzinho, gente.